Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Shalom. Grande alegria ter vocês aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça esse favor, se inscreva, deixe o like, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo importante e vai divulgar para que mais pessoas possam ser edificadas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Caroline, 27 anos, ela é odontopediatra e vai estar contando para nós um pouco da sua história, um pouco da superação também que ela passou e uma grande conquista que ela vai deixar aqui para que todos nós possamos ser edificados. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Wesley. É um prazer participar desse episódio. Será uma conversa muito boa. Amém. E para a gente iniciar, como foi essa paixão e esse amor pela odontologia? Inclusive específico com as crianças. Bom, no início eu comecei a cursar odontologia, eu pensei que eu faria implantes. Certo. E aí ao longo da faculdade Deus foi mudando isso no meu coração. Eu lembro de um episódio que eu participei do Fornalha Worship School, lá em São Paulo, que é uma escola de louvor e adoração. E aí teve um momento de oração onde o João Paulo, do Céu na Terra, ministrou em algumas pessoas, e aí teve um momento da sala profética, ele orou por mim. E assim, ele entregou uma palavra muito específica a respeito das crianças, a respeito do meu chamado, e a partir daquilo uma chavinha virou. Eu passei a pensar na odontopediatria. E até então não tinha nenhum curso em Patos de Minas que fosse relacionado à odontopediatria, nenhum curso de extensão ou de especialização. E aí eu comecei a orar e falar: Deus, se realmente for da sua vontade, eu quero que o Senhor abra portas. E aí, antes mesmo de terminar a faculdade, eles abriram um curso de extensão lá na faculdade. Eu comecei a fazer o curso de odontopediatria. Assim que eu finalizei a graduação, eu comecei a especialização em odontopediatria. Então, tudo foi fluindo, as coisas foram acontecendo aqui em Patos. E eu creio que foi Deus mesmo que colocou isso no meu coração. Acho que a odontopediatria é mais do que uma profissão, é uma missão que o Senhor me chamou. Que legal. Qual é a principal diferença assim, de crianças e adultos? A questão assim, dos procedimentos é muito parecido. Então, criança faz restauração, adulto também faz, canal, cirurgia, às vezes a criança precisa de prótese também. Então, assim, os procedimentos são muito parecidos. O que muda é a questão da maturidade. Então, com a criança, às vezes a gente precisa conversar um pouco mais. Com a criança, a gente precisa explicar o que vai acontecer. Nós fazemos a técnica dizer, mostrar, fazer. Então, eu mostro o que vai acontecer durante todo o procedimento. Então, é uma coisa mais detalhada, tem que ser com mais paciência, mais temático. Então, eu ia tocar sobre isso, que as crianças têm que ter uma atenção maior, né, uma paciência e tudo. E tem que ser algo também que flui, né? Tem que ter esse amor maior por elas, né, para poder desenvolver. Quais dicas você pode deixar para os pais que estão aí, né, nos ouvindo, nos assistindo, as principais recomendações como dentista para a saúde bucal das crianças? Eu acho que assim, evitar os doces, tudo isso que evitar doces, claro, porque o açúcar é um dos principais causadores da lesão de cárie. E fazer o acompanhamento periódico. Eu sempre falo que prevenir é melhor do que remediar. Então, acompanhar a criança, levar a criança até o consultório para fazer a profilaxia, que é a limpeza com frequência. Aquele acompanhamento traz mais segurança para a criança, faz com que ela fique mais familiarizada com o ambiente e também traz mais segurança no sentido de saúde mesmo. Então, assim, as consultas são muito dinâmicas. Eu mostro como que faz a escovação, como que usa o fio dental. É uma conversa, um bate-papo com os pais, com a criança. Então, assim, é tudo no sentido de instruir a família na mudança de hábitos. Uma escova, quanto tempo que ela tem que ser trocada ali? A duração dela? Isso varia muito, porque às vezes uma pessoa põe mais força durante a escovação, às vezes ela não escova com tanto cuidado e a escova fica toda aberta, fica toda torta. E aí, às vezes, com um mês, aquela pessoa precisa trocar. Assim, a recomendação é, no máximo, 3 meses. Mas se a sua escova estiver danificada antes desse período, o ideal é que você troque. Por exemplo, se a criança tiver uma gripe ou algum vírus,
sempre que passou aquele período, troca a escova. Certo, legal. E a questão também da língua. Eu, quando era criança, ouvia muito falar sobre isso, que também tem que escovar a língua, porque as bactérias vão para lá e tal, e tudo isso é importante, assim. Além da escovação, é importante o uso do fio dental e a limpeza da língua. Então, a limpeza pode ser feita com escova de dente ou com um raspador de língua. Isso tudo ajuda na higienização. Legal. Mas o principal é controlar a ingestão de açúcar. Porque a cárie, ela é biofilme açúcar dependente. Então, para ela se desenvolver, ela precisa de ter uma boca suja, que ficou muito tempo sem escovar, mas ela precisa do açúcar. E o açúcar branco que a gente consome, que é a sacarose, é cariogênico. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão da alimentação. Você recomenda algum tipo de creme dental que seja mais específico para as crianças ou não? Qualquer... Eu acho que essa recomendação é muito individual, de acordo com aquilo que a família acredita. Mas, de maneira geral, eu sempre recomendo pasta de dente que tenha flúor. Porque o flúor ajuda a remineralizar os dentes, a repor os minerais que foram perdidos. Então, assim, eu recomendo a pasta de dente que a família preferir. Por exemplo, a criança gosta muito da Patrulha Canina. Aí vamos supor que a marca Tandy tem uma pasta de dente que tem a embalagem da Patrulha Canina. Entendi. Ou a Colgate tem. Então, assim, a criança vai escolher. Mas o que é importante? Que a criança use na quantidade certa. Então, durante a consulta, isso tudo é apresentado para os pais. A quantidade varia de acordo com a idade de cada criança. E também que haja supervisão para essa criança não deglutir. E que tenha flúor. Mas assim, tem famílias que não são adeptas ao flúor, então eu respeito. Mas a minha recomendação é que tenha flúor, porque a Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda. Então, assim, é uma coisa segura, é muito eficaz. Então, de maneira geral, essa é a recomendação. Ainda é aquele mesmo padrão, sempre após a alimentação, escovar os dentes? Sim. O ideal é que seja feita 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então, essa escovação 3 vezes ao dia vai conseguir manter um equilíbrio ali, sabe? Porque a nossa saliva, ela ajuda a manter a limpeza da boca. Então, ela funciona como se fosse um detergente. Mas, às vezes, a gente come muito mais durante o dia. Então, por exemplo, as crianças, eu sempre falo. Às vezes, a criança escova 3 vezes ao dia, mas ela consome açúcar 8 vezes por dia. Porque ela vai belisca uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, a saliva não consegue tamponar, ela não consegue proteger. Então, tem que controlar a ingestão de açúcar, tomar cuidado com a dieta, porque senão só a escovação não vai conseguir repor os minerais que foram perdidos, entendeu? Compreendi. E, para a gente encerrar essa primeira parte, quantas vezes se deve ao dentista? Tem algum período e tal? A cada 3 meses, a cada 6 meses? Como é que funciona? Falando da odontopediatria, o ideal é que a criança passe por uma consulta para ver qual é o risco de cárie dessa criança. Então, por exemplo, se a criança tem um alto risco, às vezes é recomendado que ela retorne a cada 2 meses. Ah, não, é uma criança que tem uma alimentação muito boa, a escovação está em dia, o uso do fio dental também, os pais conseguem acompanhar aquela criança de perto, então ela pode fazer o acompanhamento a cada 6 meses. Então, é algo muito individual. Os adultos também. Às vezes o adulto ele tem mais tendência a ter tártaro, então ele precisa fazer uma profilaxia com mais frequência. Então é muito individual. Não posso falar que todos os pacientes devem ir ao dentista a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Depende da necessidade do paciente. E a questão do siso? Ele também é individual, imagino, né? Mas assim, precisa tirar ou não? Isso depende de cada... Porque eu mesmo tenho os 4. Pois é, então, você precisa passar por uma consulta e aí o dentista vai solicitar uma radiografia e através do exame radiográfico a gente vai identificar se existe a necessidade de extrair os dentes ou não. Então, cada caso é individual também. Só que a maioria dos casos, os dentes cisos, eles estão impactados, estão dentro do osso. Então, assim, na maioria dos casos é necessário fazer a cirurgia, porque eles prejudicam o segundo molar. Então, há algum caso que a gente fala, não precisa remover, não precisa extrair, mas a maioria precisa sim.
Então, assim, depende do prognóstico do paciente, da necessidade do paciente, daquilo que o dentista avaliar na radiografia, entendeu? Ok. E para o pessoal te encontrar, como faz? Pode me seguir no meu Instagram. Meu Instagram é Ana Caroline Ferreira, @ferreirascarol. E eu também tenho um site. Olha, Ana não Caroline sabia. Odontopediatra. Olha, que legal. Então você que quiser, né, ter ela como dentista aí da família, das crianças, siga ela, entre em contato, tem certeza que vai prestar um bom atendimento e deixar a saúde bucal das crianças perfeito. Obrigada. Legal? Ana, mas tem uma outra pauta que é muito importante, que se tornou um tema, né, que ficou bem conhecido na nossa cidade através de você. E eu queria que você contasse um pouco disso, para que a gente pudesse adentrar agora nesse tema, porque assim, a gente acabou de ouvir aqui da profissão, o amor que ela tem, a alegria que ela tem, mas a gente olhando assim não consegue enxergar ou ver o que ela já passou e a luta e a bandeira que ela recentemente levantou, representando milhares de pessoas também que sofrem do mesmo. Mas olhando assim ninguém percebe, ninguém imagina o que você já passou, né? Conte para nós um pouco. Falando sobre a urticária crônica espontânea, é uma doença autoimune. Então, não é uma alergia causada por um alimento ou por algum produto, algum creme, não. É algo que o meu próprio organismo rejeita. É como se as minhas células do corpo se sentissem atacadas e aí elas liberam histamina. E a histamina produz placas vermelhas que coçam muito. Então, eu tenho urticária crônica espontânea desde os 3 anos de idade. E eu só recebi o diagnóstico em 2021. Nossa. Então foram 20 anos passando em médicos, dermatologistas, alergistas. Eu lembro que, como os meus pais são de João Pinheiro, minha família mora em João Pinheiro, eu lembro que todos os fins de semana eu estava no hospital. Eu ficava muito internada porque às vezes eu estava bem, aí do nada, de maneira bem espontânea mesmo, começava uma manchinha, parecia uma picadinha de mosquito. E aí essa picadinha ia crescendo muito, às vezes cobria da cabeça aos pés. Muitas manchas vermelhas, muitas placas, coça muito, é angustiante. E às vezes enche os olhos, a boca, o nariz. Então eu já tive angioedema várias vezes. Então assim, fica deformado o rosto mesmo. Nossa. E aí meus pais ficavam desesperados. Me levavam ao hospital, chegava no hospital, os médicos sempre perguntavam: e aí, mãe? O que aconteceu? A Ana Caroline comeu alguma coisa diferente? Mudou alguma coisa na rotina? Passou algum creme diferente? Minha mãe sempre falava: não mudou nada, continua a mesma coisa. Aí eles passavam antialérgicos, eu tomava, voltava para casa e não melhorava. Então, assim, passei por muitos médicos da minha cidade. Os meus pais me trouxeram aqui para Patos para eu passar por alguns médicos também. Passei por um médico de Sete Lagoas, fiz um acompanhamento com um médico do Rio de Janeiro, testei aquelas dietas onde você não come conservantes, aromatizantes, Sim. coisas que tenha glúten. Fiquei 3 meses sem, fiz todos os testes alérgicos possíveis que os médicos pediam e nada identificava o que eu tinha. E aí, assim, foram muitos anos difíceis, porque os meus pais ficavam muito preocupados comigo e eu ficava desesperada. Eu pensava assim, gente, o que está acontecendo comigo? O que eu tenho? Eu lembro de uma vez, lá em João Pinheiro, quando eu era bem jovem, eu participava do Ministério de Louvor e eu ia cantar. E aí eu arrumei, estava tudo pronto. Na hora de começar o culto, eu comecei a sentir uma coceirinha assim. E aí foi em questão de minutos. Nossa. Uma manchinha se torna muito grande e espalha pelo corpo. Que isso. E aí começou assim a cabeça inteira, a nuca, aí foi enchendo para todo lado, eu tive que descer e correr para o hospital, que eu fiquei toda vermelha. Então assim, foram muitos anos de luta. Muitas pessoas oraram por mim. Amém. E eu falava: Deus, como que eu vou fazer? Porque eu vou crescer um dia, eu vou fazer faculdade, eu vou me casar, como que vai ser a minha vida? E durante a minha infância, assim, adolescência,
eu deixei de participar de algumas coisas. Eu lembro de Páscoas que eu não comia chocolate, porque teve uma época que os médicos achavam que eu era alérgica a chocolate. Nossa. E aí, eu lembro que eu fiquei alguns anos assim, sem comer. Lembro que eu deixei de ir em viagem, sabe? Às vezes eu me arrumava para ir para a escola e aí eu acordava toda cheia de manchinhas espalhadas pelo corpo e aí acabava tendo que ir para o hospital. E durante a minha faculdade também foi muito difícil, porque eu tinha muitas aulas práticas. A minha faculdade foi integral, então o meu curso era, às vezes tinha aula manhã, tarde e noite. E aí eu tinha clínica, tinha que atender os pacientes, às vezes tinha uma aula prática, e aí eu estava bem e de repente eu começava a ficar muito mal. Coça demais, Nossa. eu tenho uma sensação de febre no corpo e espalha muito rápido, incha muito o rosto, a boca, os olhos. Então, assim, é desesperador. E aí eu tomava medicação, os antialérgicos, e não melhorava. Até que em 2021 eu conheci a minha médica, a doutora Elisângela. E assim, em 2021 ela me diagnosticou com urticária crônica espontânea. E a partir daí que nós começamos o tratamento certo. Aí em 2021 eu comecei a tomar uma medicação específica, anti-histamínicos. Eu tomava em doses baixas, aí ela foi aumentando a dose até chegar na dose máxima. E assim, eu não estava tendo melhora. E no ano passado mesmo, eu fiquei 6 meses tendo urticária todos os dias da minha vida. Fui para o hospital várias vezes, tomava injeção às vezes, e assim, nada cortava. E aí eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? Porque eu tô tomando a dose máxima da medicação, já sei o que eu tenho e não tá cortando. E meus pais muito preocupados comigo, muito preocupados mesmo, assim, porque eles viam o meu sofrimento e a gente já tinha ido em tantos médicos, em tantos hospitais e eu não tinha tido resposta, não tinha tido uma solução para o problema. E aí Deus deu uma luz, fez a minha médica conversar comigo a respeito de uma medicação que se chama Omalizumab. Essa medicação é muito usada para quem tem asma grave. E aí é uma medicação de alto custo. Eu cheguei a fazer alguns orçamentos em algumas farmácias daqui de Patos, farmácias de Uberlândia também. O valor, assim, no particular, chega até quase R$4.000. Nossa. Então, tem dose que é 3.800, tem dose que é mais barata. E eu preciso de 2 doses por mês. Por mês. E aí, começou a saga de procurar isso pelo SUS. Então, eu entrei na justiça, acionei um advogado. E aí, graças a Deus, em maio desse ano, eu consegui a medicação. Amém. Então, assim, foram alguns meses. Eu comecei o processo em dezembro do ano passado e eu obtive resposta em maio desse ano. E aí já tomei doses mensais, né, de maio até aqui e tenho visto, assim, uma resposta muito boa. Que legal. Desde que eu comecei a tomar medicação, não tive mais nenhuma crise. Aí agora, com o medicamento, você consegue controlá-la? Sim. A cura, no caso, ela não vai cessar. Ela vai diminuindo o efeito dela, é isso? Eu creio que Deus vai me curar, Amém. assim, através dessa medicação, Sim. sabe? Eu acredito que talvez seja necessário eu usar por um período de tempo até que o meu organismo seja curado. Mas eu não sei como que acontece esse processo, né? Sim. Depende do meu organismo reagir à medicação. Até então ele tem reagido muito bem. E eu tenho até uma consulta com a minha médica dia 9 agora de dezembro para a gente entender melhor como que está sendo essa questão. Mas eu acredito que não seja necessário usar por muitos anos. Mas se for necessário também, é uma alternativa que tem me dado qualidade de vida. Hoje eu consigo sair de casa, eu consigo trabalhar, eu consigo ir na faculdade, fazer a minha pós, fazer algum curso. E eu não fico mais com urticária, sabe? Antes eu não tinha essa segurança. Antes eu saía de casa e de repente eu estava muito mal.
Compreendi. E assim, pessoal, durante um tempo, eu e a Ana, a gente trabalhou junto nos adolescentes. E eu nunca vi ela reclamar, nunca vi ela questionar ou murmurar por conta, né, de tudo isso que ela estava passando, dessa luta. Às vezes a gente, por causa de coisa pequena, reclama, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco nesse sentido. Durante esse tempo, você mencionou que você estudou, né? Algumas vezes você foi privada, né? Não pôde viajar, tá ali com os amigos, familiares, né? Mas a fé e a esperança, como cristãos, né, que nós somos, você manteve. Mas como foi esse processo, muitas vezes, ter que abrir mão de algumas coisas que outras pessoas estariam fazendo? Nos estudos, você ali conciliando tudo isso? Como foi esse processo? Esse período foi bem difícil, porque, como você disse, como eu comentei anteriormente, eu acabei me privando de algumas coisas, às vezes de sair, de viajar, de estar com os meus amigos. E às vezes eu ficava pensando, Deus, como que vai ser o meu futuro? Então eu ficava muito preocupada com isso. Como que vai ser quando eu estiver na faculdade, quando eu for casar, quando eu tiver filhos, como que vai ser a minha vida? E como foi muito difícil assim o processo até descobrir o que eu tinha, foram muitos anos, então às vezes eu me sentia um pouco incrédula em relação à cura. Então eu ficava meio que brigando com Deus. Eu falava, Deus, mas por que eu tenho isso? Todo mundo tem uma pele lisinha, por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa alergia? O que está acontecendo comigo? Eu orava muito, eu pedia muito para Deus me curar. Eu já fiz propósitos, algumas pessoas já foram na minha casa orar por mim. E aí eu pensava, nossa, agora eu fui curada, agora deu certo. E aí passava um tempo, aparecia de novo, eu pensava, meu Deus do céu, será que eu orei pouco? O que está acontecendo? E aí às vezes eu ficava meio chateada com Deus, mas eu sempre ficava confiante que em algum momento Deus iria me ajudar, de alguma forma. E a verdade é que Deus me ajudou, Deus me sustentou até aqui. Eu estava até comentando com algumas pessoas que eu lembro muito daquela música do Rodolfo Abrantes, que fala assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Sim. Porque tudo que eu passei lá atrás, eu creio que hoje serve de testemunho e serve para ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública lá em Belo Horizonte com a deputada Ludmila Falcão, com a minha médica Elisângela e outros médicos dermatologistas para tratar sobre esse assunto, sobre a urticária crônica espontânea. Então, a partir daquela audiência, eu acredito que muitas pessoas serão ajudadas. Aqui em Minas, Amém. Tem em torno de 200 mil pessoas com urticária crônica. Nossa. Assim, a porcentagem de pessoas com urticária grave como a minha é menor, mas isso que eu compartilhei lá durante a audiência já vai ajudar outras pessoas, porque o acesso ao medicamento ele é muito difícil. O SUS libera para quem tem asma grave. Então, para o paciente conseguir essa medicação de alto custo, geralmente ela precisa entrar na justiça, igual eu fiz, por via judicial. Então, a intenção da nossa conversa lá durante a audiência é que essa medicação seja acessível a todas as pessoas e que não seja necessário entrar por via judicial e que também tenha um médico especialista nessa área via SUS, então nos postos de saúde, porque, por exemplo, eu passei por tratamentos em hospitais particulares, mas eu fui algumas vezes à UPA também. E na UPA eu já tive algumas experiências de, às vezes, a pessoa que está ali fazendo os primeiros atendimentos, colhendo as minhas informações, ela perguntava, mas o que é a urticária crônica espontânea? Então, assim, às vezes o profissional da saúde desconhece ele sabia, essa condição. Então, a gente conversou sobre isso, sobre ter profissionais alergistas, imunologistas, dentro do SUS, dos postos de saúde, para auxiliar essas pessoas. Então, para que as pessoas tenham mais acesso à informação e também tenham acesso ao tratamento de uma forma mais simples. Que legal, Ana, que bandeira que você levantou, que causa e a vitória que veio também, né? Porque tudo isso sendo aprovado, tudo isso estando à disposição da nossa sociedade, vai ser algo que vai ajudar muitas pessoas, né? Você falou que é uma porcentagem
menor, mas 200 mil pessoas, né, que você colocou gente, só aqui no nosso estado, né? Eu não sei quantas pessoas sofrem disso no Brasil, mas uma luta e uma causa através da sua vida, esse propósito se cumprindo. E assim, às vezes a gente se pega muito nessa questão, reclamando, murmurando, sem ter motivos, né? E você que venceu, está vencendo, né? E representou milhares de pessoas nessa luta, eu nunca vi você reclamando durante esse tempo que a gente estava ali na juventude. Qual o conselho que você pode deixar para nós nesse sentido? Da gente às vezes ali convivendo com dor, das coisas não acontecendo como eu gostaria, ou não sendo no momento que eu gostaria, mas mesmo assim manter a fé, a convicção, continuar de cabeça erguida. Quais os conselhos que você poderia deixar para aqueles que estão aqui conosco? A verdade é que eu já reclamei muito. Talvez não tenha reclamado na sua frente, mas eu já falei muito com Deus, assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Já conversei muito com os meus pais, já reclamei com os médicos, então eu tive alguns momentos que eu fiquei um pouco revoltada. Mas eu sempre confiava que Deus estava cuidando de mim. De fato, Ele cuidou de mim, Sim. Porque eu já tive episódios de alergia, assim, que eu ficava muito mal. E às vezes, além da urticária, às vezes eu sentia muita dor no estômago, juntava tudo, muita enxaqueca, eu já fiquei internada várias vezes, então eu via a mão do Senhor sobre mim. Eu lembro de um episódio também que eu estava com muita urticária da cabeça aos pés e eu tive uma outra reação alérgica também. E era na noite do meu aniversário, a gente se encontrou na casa de uns amigos e aí a gente fez uma noite do pijama das meninas. E aí, antes da noite do pijama, teve a comemoração do meu aniversário e do aniversário de um amigo. E aí, quando finalizou tudo, as meninas foram dormir, a gente dormiu juntas em um quarto. E aí, durante a noite, eu não conseguia dormir, eu tava me sentindo muito mal, tava coçando muito, sentia que eu estava com febre. Mas a verdade não era aquela febre que a gente sente quando tá doente, com gripe, por exemplo. Sim. É uma febre no lugar onde tinha urticária. Então, as urticas estavam espalhadas, eu sentia muito quente no local onde elas estavam. E aí, para não incomodar ninguém, eu preferi não chamar nenhuma das minhas amigas. E aí, foi a noite inteira naquela sensação... Em assim, silêncio você sofreu. Horrível, assim, coçando muito e pensando, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E aí, no outro dia de manhã, eu tava com muita urticária e me sentindo muito mal. E eu não conseguia chegar até o banheiro. Aí eu cutuquei uma amiga e falei, Ana, eu preciso da sua ajuda. Uma outra Ana também. Certo. E aí a Ana me socorreu e me levou até o banheiro. E aí as minhas outras amigas foram. E aí nesse momento eu parei de respirar. Aí fechou tudo, eu não conseguia respirar e foi desesperador. E aí minhas amigas colocaram um ventilador na minha frente e mesmo assim eu ficava, nossa, não tô dando conta e não conseguia falar e era, nossa, foi horrível, uma sensação terrível. E aí eu tomei um copo de água e falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Foi desesperador, porque as minhas mãos começaram a entortar, meus dedos também. E eu comecei a ficar muito mal. E aí todo mundo pedindo misericórdia, porque ninguém sabia o que fazer, até que eu consegui voltar a respirar de novo, com a ajuda das minhas amigas e com a ajuda de Deus. E eu lembro que eu cheguei no hospital e o médico falou com a minha mãe, ele até assustou muito a minha mãe, ele falou assim, olha, que bom que vocês vieram, porque se vocês tivessem demorado 5 minutos, ela não teria dado conta. Então, assim, eu sei que Deus me livrou da morte, sabe? E era um dia que eu estava com muita urticária. Então, eu vejo que Deus cuidou de mim ao longo de todos esses anos. Ele trouxe provisão para os meus pais me levarem até os médicos. Então, os meus pais gastaram muito comigo, com tratamento, com exames, com medicação. Deus me sustentou durante a escola. Então, eu consegui terminar a escola, consegui terminar a faculdade. Eu concluí a minha pós-graduação em odontopediatria. Agora eu já estou fazendo outro curso, que Legal. É habilitação em sedação consciente. Então, estou sempre estudando. E assim, é Deus que tem me sustentado, é Ele que cuida de mim. Porque nesses anos foi muito difícil, mas
Graças a ele eu encontrei a minha médica, então graças a ele eu consegui fazer o tratamento certo. Graças a ele eu pude realizar o tratamento com o omalizumab. Então, assim, muitas pessoas tentam e não conseguem, porque ele é liberado para quem tem asma grave. Então, assim, eu consegui. Então, Deus tem cuidado de mim, ele me livrou da morte diversas vezes, ele me sustenta o tempo todo. Assim, o conselho que eu deixo é sempre confiar em Deus, mesmo que venham os dias maus. Às vezes a minha fé oscilava. Então, tinha dias, como eu comentei, que eu ficava revoltada com Deus, mas no fundo eu sabia que Deus estava ali cuidando de mim, que no final das contas Deus não ia me deixar na mão. Então, assim, vai sempre acontecer na nossa vida. Um dia vai estar tudo bem, outro dia a gente vai ter alguma coisa para nos deixar ansiosos, preocupados, mas o que a gente tem que pensar é que Deus, ele está sempre no controle de todas as coisas. Então, a gente tem que colocar a nossa fé em Deus, orar, colocar as coisas diante dele, declarar, profetizar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Sim, sim. Trazer à tona, né, aquilo que a gente quer que se torne verdade, claro, né? Trazer à mente aquilo que traz esperança. Então, é o Senhor mesmo ajudando, porque na Bíblia mesmo fala que o desejo de orar, de ler a Bíblia, vem do Senhor. Uhum. Então, é Ele que coloca essa fé em nós. Então, a gente tem que orar a Deus, aumenta a minha fé. Não é fácil, mas a gente tem que pedir, Senhor, aumenta a minha fé, me dá mais força, me dá coragem, abre as portas, e Deus ouve. Mas é tudo no tempo dele, porque... Sim, não, é porque esse é um ponto importante que às vezes a gente quer que aconteça no nosso momento, ou na nossa hora. E aí é onde a gente muitas vezes culpa a Deus porque não foi como a gente planejou, como a gente pensou. E a gente coloca tantas coisas, e essa dependência, essa tranquilidade, essa calma, né, de confiar que Ele tem o controle de todas as coisas, né, que Ele é soberano e Ele está vendo o que está acontecendo, que muitas vezes acabamos impedindo o agir de Deus, né, na nossa ansiedade, né, muitas vezes a gente, na nossa proatividade, querendo fazer as coisas, Deus não está indo, e isso acaba retardando muitas vezes o agir de Sim. Deus, né? E eu fico olhando na sua vida, todos esses relatos, como você conciliou bem a fé, né, mesmo em meio à dor. Sim. Porque esse é um grande dilema do cristianismo, na verdade, Sim. né? Um Deus bom, mas que existe a maldade, que existe a dor. E você, como cristã, fé em Deus, mas sofrendo, passando por momentos difíceis, mas entendendo que Ele era Deus, que Ele era bom o tempo todo. Mesmo se a gente compreender, né, o porquê, como você mesmo indagou, perguntou, porque eu não tenho uma pele normal igual todos os outros têm, né? E você não deixou com que isso abalasse, né, ou destruísse a sua fé. Sim. E assim, Deus, ele está sempre no controle de todas as coisas. E por muito tempo eu orei pedindo a Ele que Ele me curasse. E hoje eu já enxergo assim a situação de outra maneira. Eu creio sim que Deus pode me curar, e se Ele quiser, Ele vai me curar. Amém. Mas eu também sou muito grata a Deus pelos médicos e pela medicação. Então, tá nas mãos dele. Deus, se eu precisar continuar tomando a medicação, sei lá, por 1 ano, que seja feita a sua vontade, sabe? Mas eu sempre sou muito grata a Ele por cuidar de mim, por me proteger, por estar comigo nesses momentos difíceis. E a verdade é que cada pessoa está enfrentando um gigante. Então, Sim. O meu gigante foi a urticária crônica espontânea. Mas você tem um gigante e outra pessoa tem. Então, assim, todo mundo tem uma luta. Todo mundo tem algo que precisa de um milagre da mão de Deus. Então, assim, eu acredito que tudo isso que aconteceu comigo aconteceu para que eu pudesse gerar testemunho. Por um propósito, né? Por um propósito. Igual a música do Rodolfo, que fala que das minhas feridas sai poder procurar. Amém. Então, eu creio assim que Deus, Ele permitiu que eu participasse daquela audiência para que outras pessoas ouvissem esse relato e que algo acontecesse. Então, assim, não foi só o meu relato naquela audiência. Teve uma outra moça também que contou. Teve uma criança. Eu até me identifiquei muito com a criança.
A criança, assim, falando que não queria ir para a escola, porque às vezes os coleguinhas ficavam olhando e perguntando o que ela tinha. Você chegou a sofrer algum preconceito nesse sentido? Já. Foi bullying, essas coisas? Você passou durante a infância? Assim, não das pessoas falarem diretamente no meu rosto. Eu já tive um episódio de uma pessoa perguntar o que era e tal, mas eu lembro que as pessoas ficavam comentando atrás de mim. Então, por exemplo, às vezes eu estava assistindo a aula, e aí como são muitas manchas e elas ficam espalhadas por todo lado, manchas vermelhas, às vezes eu usava uma roupa que dava pra ver assim, ou o olho ficava inchado e as pessoas ficavam comentando, sabe? Às vezes eu ouvia uns burburinhos. E isso é muito, muito ruim, porque às vezes eu tô com a pele normal, aí começa a ficar muito vermelha, muito inchada. E como você falou, é rápido, né? É muito rápido. Então as pessoas ficam, o que é isso? Então já teve alguns episódios, sim, de comentarem, sabe? É bem desconfortável. Imagino que não seja fácil. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham sido edificados, como eu fui aqui. A Ana, ela superou, continuou com fé em Deus, conquistou e continua conquistando, né, os objetivos, os alvos, propósito, ministério e chamado que Deus tem para a vida dela. E que esse testemunho, aliado com a profissão dela, possa edificar as nossas vidas. A gente jamais desistir, a gente jamais deixar com que situações, como ela bem relatou, os gigantes que aparecem no dia a dia, sejam maiores do que a fé que nós temos em Deus, ou maior do que o Deus que nós servimos. A gente vê o que acontece quando a gente deixa Deus trabalhar. E talvez assim, o maior de tudo, né, é a conquista que ela conseguiu trazer para a sociedade em geral, né, levando o próprio exemplo dela, levando a própria dor dela, para que hoje milhares de pessoas, tudo vai acontecer, né, essa lei vai ser aprovada e tudo isso acontecendo, entrando no SUS, estando nos postos de saúde, muitas pessoas vão ter acesso a esse mesmo medicamento e assim vão poder combater, aliviar essas dores e ter uma saúde normal, ter uma pele normal como todos nós, para a glória do bom Deus. Quer deixar um último recado? Falar diretamente aí para o público que está conosco, que nos assistiu, que esteve aqui durante esse tempo. Amém? Amém. Eu queria declarar que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, que a luz dele resplandeça sobre vocês e que vocês continuem confiando no Senhor, que Deus está sempre no controle de todas as coisas, Ele não nos desampara, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Então, mesmo que venham as adversidades, os gigantes, Deus está sempre segurando a nossa mão. Então, a gente não pode perder a fé. Muito obrigada por essa oportunidade, foi ótimo esse bate-papo. Creio que isso vai edificar outras pessoas. Amém. A gente que agradece. E agradecemos também você que ficou até aqui. Não esqueça, deixa aí o seu like, se inscreva e agora, você que ficou até o final, deixa aí um comentário. O que mais falou contigo? O que chamou sua atenção? Você conhecia, já tinha ouvido falar de alguns assuntos que foram abordados aqui? Deixa aí, interaja, vamos dar continuidade aqui através aí do chat, no nosso bate-papo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.